Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês, alunos? Bom, a gente veio falando nas nossas últimas aulas sobre a dinâmica da litosfera, certo? E hoje, dando sequência, dando continuidade a esse conteúdo, nós vamos lá para a página 16 da apostila falar sobre as principais formas de relevo que são resultado dessa dinâmica existente. Então, hoje nós vamos compreender o que é o relevo e por que ele se forma, como que ele se forma. Bom, primeiro nós temos que entender que relevo é a expressão, é a modelagem da superfície terrestre e ele é resultado de uma infinidade de acontecimentos que marcaram a história geológica da Terra. Então, o relevo ele vai se formar por diferentes motivos, que podem ser movimentos do interior da Terra, que são os agentes endógenos, que a gente vai estudar nas próximas aulas, e também ele pode se formar por fenômenos da superfície e também pela ação antrópica, pela ação humana, tá? E para compreender a estrutura da superfície, foi elaborada uma classificação que vai dividir o modelado terrestre em 4 diferentes formas do relevo, que são os planaltos, as planícies, depressões e montanhas, né? Então, essas vão ser as formas de relevo mais comuns. Então, vamos lá, vamos observar de modo simplificado essas 4 principais formas de relevo. A começar pelas montanhas. Bom, as montanhas são um tipo de relevo que vai ter acentuadas elevações, ou seja, é a parte da superfície que vai apresentar as maiores altitudes, as partes mais altas, né? Então, as altitudes de algumas montanhas, elas chegam a superar 8.000 metros, né? Então, algumas das montanhas nas cordilheiras, elas estão entre as mais elevadas da Terra, por exemplo, o Monte Everest, né? Que é o pico mais elevado que se tem no planeta Terra. Quando elas apresentam-se em um conjunto extenso, ou seja, há várias delas agrupadas, elas recebem o nome de cadeias de montanhas, que também podem ser chamadas de cordilheiras, tá? E as cordilheiras, na maioria das vezes, elas são compostas de cadeias de montanhas mais jovens. Agora, quando eu falo cadeias de montanhas mais jovens, não é 5, 10, 15 anos. Então, quando a gente fala de montanhas, formações de relevo, é milhões de anos. Então, algumas dessas cadeias de montanhas que são consideradas mais jovens, elas têm dezenas de milhões de anos. E como que a gente identifica se uma cadeia de montanhas, né, se uma montanha ela é jovem ou ela é uma formação mais antiga? Bom, é fácil de identificar como jovens por conta do seu formato. Então, geralmente, elas vão apresentar os cumes, ou seja, o topo, pontiagudos, como essa que eu estou indicando com a seta aqui, né? Então, elas são muito altas e geralmente elas vão ter mais de 2.000 metros, tá? Por que elas vão apresentar esse cume, né? O topo pontiagudo? Porque elas ainda não sofreram processos de erosão significativos que vão deixar o cume arredondado. Então, quer dizer que elas ainda são jovens, né? Apresentam algumas dezenas de milhões de anos, tá? Então, exemplo de formações de cordilheiras, né, ou de montanhas. Nós temos a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, os Andes, na América do Sul, e também os Alpes, na Europa, né? São alguns exemplos de cordilheiras, né? Cadeias de montanhas. Outra forma de relevo bastante interessante são os planaltos. Os planaltos, eles são áreas que vão apresentar uma relativa altitude
e vão apresentar uma superfície mais ou menos plana. E também geralmente ondulado com subidas suaves, tá? Então os planaltos eles vão ser formas mais elevadas do que o seu entorno, como vocês podem observar aqui nessa imagem, tá? Os limites dos planaltos eles são bem nítidos, né? Estes geralmente são constituídos por escarpas. Então os limites eles são nítidos, né? E podem ter escarpas que representam descidas mais íngremes, né? Então escarpas é esse desnível abrupto que eu estou indicando com a seta, né? Que tem no relevo e que forma como se fossem escadinhas. É um relevo, né, mais acentuado, né? É um desnível que se tem na formação do relevo, né? Então, por exemplo, a Chapada Diamantina, na Bahia, né, é um clássico exemplo da constituição de planaltos, ou a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, enfim. E as serras, né, também são uma forma de planalto, uma forma desse relevo, tá? Outra forma de relevo que nós vamos ter são as planícies, né? Como o próprio nome diz, planícies, áreas planas, tá? Então vão ser áreas mais planas ou também podem ocorrer de possuírem algumas ondulações, tá? Então vão ser áreas com uma fisionomia plana, ou seja, com uma paisagem menos acidentada do que as montanhas que a gente acabou de ver e os planaltos, mas que podem se apresentar levemente onduladas. Como que as planícies se formam? Então, elas são formadas a partir de sedimentos que são provenientes do desgaste de outras formas de relevo, tá? Então, o desgaste das rochas traz para as planícies os sedimentos das áreas mais elevadas, ou seja, pessoal, à medida que os terrenos mais altos eles são desgastados pelo decorrer do tempo, né, ou pela água da chuva, ou, né, pelo vento, enfim, os seus sedimentos eles vão se soltando e eles vão parar nos locais mais baixos, né, e aí eles vão se acumulando em forma de planícies. Então as áreas planas elas se formam dessa forma, tá? E importante destacar, pessoal, que as planícies elas são classificadas de acordo com os locais aonde elas estão situadas, aonde elas estão dispostas. Então a gente vai ter as planícies litorâneas, que vão ser as planícies da área do litoral, né, das praias, e a gente vai ter as planícies continentais, né, que vão estar no interior do continente. Tá? Então, por exemplo, aqui na primeira imagem, né, as planícies continentais, elas geralmente ocorrem próximas a leitos de rios, como vocês podem observar aqui, tá? Então, essas duas classificações que nós vamos ter, tá? Então, é importante que vocês lembrem que as planícies, né, mais rebaixadas em altitude do que os planaltos, serras ou cadeias de montanhas, tá? E por fim, nós temos as depressões. Bom, as depressões, elas são regiões que apresentam quase sempre pequenas altitudes e que são mais baixos do que o nível do mar ou a região em seu entorno, né? Então, as depressões são quando o relevo ele é mais rebaixado do que as regiões vizinhas. E também vai existir dois tipos de depressões, que vão ser as depressões absolutas, né? As depressões absolutas são aquelas que se encontram abaixo do nível do mar, por exemplo, o Mar Morto, né, que é a maior depressão absoluta do mundo, né? Então, a depressão absoluta vai ser abaixo do nível do mar.
E as depressões relativas são aquelas áreas que são mais baixas do que o relevo que está ao seu redor, ao seu entorno, porém permanecem acima do nível do mar. Então, depressão absoluta, abaixo do nível do mar, depressão relativa acima do nível do mar, porém o local onde está situado fica abaixo do nível das formas vizinhas, como nessa imagem aqui, né? Nós temos as áreas mais elevadas e nós temos uma extensa depressão relativa, né? Uma extensa área rebaixada, tá? Por exemplo, se não me engano, essa imagem aqui é a depressão sertaneja aqui no Brasil, né? Uma depressão sertaneja situada no Nordeste brasileiro, né? Semelhante à que vocês têm na apostila de vocês. Bom, gente, agora vamos praticar o que nós aprendemos. Então, lá na página 11 do caderno de atividades de vocês têm a questão número 13, que tem uma ilustração mostrando as principais formas de relevo e vocês vão preencher essa ilustração, essa imagem, né? Então, vocês vão responder a questão 13 da página 11 e também a questão número 12. A questão número 12, a gente não falou na nossa aula de hoje sobre esse conteúdo, mas a gente viu nas aulas anteriores, que é a formação das rochas sedimentares. Então, vocês vão observar, né, a imagem que vocês têm e vocês vão responder a questão número 12 também, tá? Então, tarefinha de hoje, responder as questões 12 e 13 da página 11 do caderno de atividades. E enviar foto para eu saber, né, porque vocês estão acompanhando e também para colocar a presença de vocês, ok? Então, um abraço e até a nossa próxima aula.